O que esperar de resultado de uma agência de tráfego com 3 meses de trabalho? Eu vou mostrar aqui para vocês como que está o resultado de um dos nossos clientes que está exatamente há 3 meses com a gente, para você ter uma referência antes de você contratar uma agência para sua empresa. E antes de eu mostrar para vocês o resultado que esse cliente vem tendo, eu vou contar um pouco da história dele para você entender como que ele estava no contexto. Antes dele chegar até a gente, ele passou por 2 agências. Na primeira agência, ele teve o investimento ali, tanto na mão de obra, quanto também o investimento nos anúncios, e ele não conseguiu ter nenhum resultado, literalmente nenhum resultado dentro do site dele. Esse cliente é o e-commerce, então ele não conseguiu ter nenhuma venda ali dentro do e-commerce. Já na segunda agência, aconteceu quase a mesma coisa. Eles começaram a fazer os testes para dentro do site, não tiveram venda e jogaram os anúncios pro WhatsApp do cliente. E no final, o que aconteceu? Ele lotou de mensagem o WhatsApp do nosso cliente e mesmo assim não conseguiu ter o resultado satisfatório que ia conseguir bancar essa operação e sustentar ali o e-commerce rodando, sustentar pagando agências, os investimentos. E agora eu vou mostrar para vocês como que tá a realidade desse cliente. No primeiro mês de trabalho é muito difícil de a gente conseguir ter um resultado porque a gente não tem métrica de nada e a gente literalmente começa no escuro. Então, o que aconteceu aqui com esse cliente? A gente iniciou o nosso trabalho em abril, onde a gente teve um investimento ali de R$ 1.190 em anúncio e retornou para a gente R$ 669 de faturamento. A gente ficou com um retorno de 0,5, então, ou seja, a gente tomou prejuízo aqui nesse investimento. Já no segundo mês, que foi o mês de maio, a gente teve uma melhora. A gente teve um investimento de 1.380 e retornou 3.066. A gente ficou com um retorno ali de 2,2 sobre tudo aquilo que foi investido em anúncio. E agora, em junho, até o momento, a gente investiu ali R$ 695 e retornou para a gente R$ 2.598 e a gente está aqui com um retorno de 3,7 sobre tudo aquilo que foi investido em anúncio. Então, como vocês podem observar, a gente foi melhorando a cada mês que passou. A gente saiu de um retorno de 0,5 para 2,2 e agora, atualmente, a gente está com retorno de 3,3 e vocês podem observar também as taxas de conversão. A única métrica que a gente começou muito bem foi a taxa de conversão de pessoas que visitam o site e vai para o carrinho. Então, desde o primeiro mês, a gente estava ali com uma conversão de 9%, em maio 9%, agora em junho deu uma queda. E aqui a gente tem a taxa base de 5 a 10, então foi uma métrica que a gente sempre teve muito bem ali com esse cliente. Depois, o restante das métricas, a gente foi evoluindo. Então, ou seja, todo mundo que chegava no carrinho ia para o checkout, em abril a gente estava com conversão de 15%. Em maio, a gente praticamente dobrou, foi para 28%. Agora em junho, deu uma leve queda, foi para 26%. E essa aqui é a nossa base, de 40% a 60%. Já o pessoal que chega no checkout e compra, a gente teve ali em abril 23%, em maio a gente subiu para 60% e agora em junho a gente está em 83%. E essa daqui é uma base para vocês terem qualquer métrica que você precisa. Então, como vocês puderam observar, foi uma evolução que a gente foi tendo ali gradativa ao longo dos meses, onde no primeiro mês a gente não tinha métrica de nada, então a gente não sabia que anúncio ia funcionar, o que ia precisar ajustar, se era a página inicial do produto, se era a página do produto, se era o checkout, se era o carrinho, a gente não sabia. No primeiro mês a gente conseguiu as primeiras métricas, fizemos as primeiras melhorias, em maio já conseguiu ter uma melhora. E agora em junho a gente fez mais melhorias e já conseguiu ter mais melhoras. E ainda tem muito mais coisas que a gente precisa fazer. Só que esses ajustes não dá para fazer de um dia para o outro, de um mês para o outro. Precisa de tempo, porque a gente precisa ajustar uma coisa, testar, ajuste de novo, teste de novo e assim vai indo. Então é um processo que a gente tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que ter dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, você não consegue sustentar essa operação até ela se tornar uma operação saudável, que se paga e dá retorno, porque como vocês viram, no primeiro mês não deu quase nada de resultado, e agora no terceiro mês a gente está com um retorno quase 4 vezes tudo aquilo que a gente investiu. Então, toma muito cuidado quando você for contratar uma agência e ela chegar prometendo resultado para você no primeiro mês, ou eu te entrego o resultado em 3 meses, porque isso não existe. Existe o quê? Um processo para você ir testando e melhorando. Uma coisa que não pode acontecer é você começou um mês e não teve resultado. Segundo mês não aconteceu nada. No terceiro mês não aconteceu nada. No quarto não aconteceu nada. Não pode ficar numa linha reta. Tem que estar sempre evoluindo, porque sempre vai ter coisas que você precisa fazer. Então, sempre que for contratar uma agência, toma muito cuidado. Se ela te prometer algo, desconfie, porque ela só está querendo seu dinheiro e você vai ser mais um lá dentro da agência dela. E se você tem uma loja de moda, seja ela física ou online, a nossa agência é especializada no segmento
de moda. Então, se você estiver procurando uma agência com gestor de tráfego, vem falar com a gente, clica aqui no link da descrição que eu vou te apresentar como que funciona o nosso trabalho. E como você viu, a gente não promete nada para os nossos clientes, a gente não promete resultado, a gente é realista com os nossos clientes e sempre fala: nos primeiros 3 meses é muito difícil ter um resultado expressivo, mas a gente tem que ter uma evolução a cada mês que passa. Então, se você estiver procurando uma agência, vem falar com a gente, só clicar aqui no link da descrição.